caminhando no projeto Deus e o seu Evangelho em relação à religião. Você que participa já do nosso canal, você pode ir dando like, você pode ir fazendo aquele sininho, você pode participar do nosso canal fazendo a sua divulgação. Inscreva-se, portanto, aquele que ainda não chegou. E nós estamos aqui já hoje no capítulo 6 de Gênesis, onde nós estamos fazendo uma diferença entre a religião e o evangelho, que é um processo para a gente ser desconstruído daquele modelo que nos escraviza. Então nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 6, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aqui nós encontramos dois versículos interessantes, eles têm dado pano para manga. Muitos dizem que estes filhos de Deus seriam anjos que tiveram relações com as filhas dos homens. Os filhos de Deus até chegam a dizer que foram seres extraterrenos. O Daniken, no seu livro Eram os Deuses Astronautas, também fala sobre isso. Mas na minha limitada compreensão aqui estão duas famílias. A família de Caim, que é chamada de os filhos dos homens, e a família de Sete, que para mim seriam os filhos de Deus, porque começaram a invocar o nome do Senhor. Quem invoca o nome do Senhor será salvo. Então aqui, este cruzamento gerou uma raça de gigantes. No versículo 3 diz, então disse o Senhor. Esse então, toda vez que você encontrar um então na Bíblia, então você para. Esse então mostra que houve ali uma miscigenação que precisava ter cuidados. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Alguns acreditam que essa data aqui seria o tempo até o dilúvio, mas a fabricação da arca, na verdade, ela só teve 98 anos, desde o dia que Noé começou a construir até o dia em que ele entrou na arca. Mas essa é uma data que é possível estar ligada à capacidade do homem, genética do homem viver. Isso ainda é um assunto que precisa de mais esclarecimento. No versículo 4, então diz, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Isto aqui, esse versículo pode significar que esses valentes, que é um tipo de tendência a messianismo, uma grandeza terrível do ser humano. O que o pecado fez no homem? Ele colocou a teomania, a mania de querer ser Deus. O homem tem uma necessidade de onipotência, uma necessidade de grandeza. E essa necessidade de grandeza invade toda a raça humana. Por menor que seja, ele tem sempre uma necessidade de projeção. Estes gigantes, não só físicos que podem ter existido, mas o gigantismo da alma, a onipotência do ser humano. E aqueles gigantes da época, que também têm aspectos genéticos envolvidos ali, também representa
aqui para nós, dentro do conceito do Evangelho, essa tendência do ser humano de querer ser maior do que os outros. Diferente do Evangelho, em que Deus, o Todo-Poderoso, Onipotente, na pessoa do seu Filho, se esvazia. E esvazia até a estatura de servo. E em figura de servo ele vai até a humanidade. E em figura humana ele vai até a morte e morte de cruz. Este Deus que se esvazia tem um propósito também de nos esvaziar dessa nossa tendência à grandeza, a sermos melhores e maiores. Isto aqui é muito claro ao meu coração, para que Deus trate conosco, que nós sejamos realmente desconstruídos. Você que faz parte do nosso canal, você também pode, se quiser, se for da vontade de Deus, participar na sustentabilidade dele, porque nós não monetizamos o canal. Ele depende da graça de Deus e daqueles que contribuem segundo o Senhor propuser no seu coração. Aí vão ter a maneira como você pode contribuir. Deus abençoe a sua vida e nós voltaremos aqui outro dia falando deste Evangelho. Quero deixar o meu abraço de coração para coração. Até outra vez.